É isso aí, meus amiguchos. Vamos para uma notícia aqui, uma notícia muito, mas muito perigosa. Vamos lá. Vamos começar aqui o tempo. A notícia é um pouco grande, eu vou tentar ler e vou tentar explicar o meu ponto de vista, do que eu entendo, do que eu conheço, e demistificar uma coisa que talvez eles deixam na cara, mas a maioria das pessoas não enxergam. Não consegue juntar o A mais B pra ver o que tá acontecendo. As pessoas estão preocupadas com o futebol, estão preocupadas com o Corinthians, se ganhou, se não ganhou. Outra tá preocupada com a novela das 8, das 9. Outra tá preocupada, a vizinha tá preocupada se a outra mãe levou o moleque pra dar uma vacina. O vizinho tá preocupado se o outro vizinho tá gastando muita água, né? Tanta gente preocupada com tanta coisa fútil e não consegue enxergar essas coisas aqui. Bom, vamos lá. O título começa. Sem qualificação, parte dos brasileiros não consegue ocupar vagas básicas. Nos últimos 2 anos, 60% das 11.800 vagas ofertadas nos mutirão de emprego, que reuniram grandes empresas, não foram preenchidas. Olha lá, esse pessoalzinho que tá procurando emprego tá numa reuniãozinha com o chefe ali, né? Umas cadeirinhas bonitinhas. Quem procura emprego tem essas cadeirinhas bonitinhas aqui? Tem nada. Olha lá, no início desse ano, a Atento, empresa de telemarketing, e a maior empregadora privada do país, ofereceu 1.200 vagas no mutirão do emprego, promovido pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, com 600 interessados. Na boa, é mentira. Tem muita gente desempregada no Brasil. Eles ofereceram 1.200 vagas e só 600 interessados. Isso não faz o menor sentido, pessoal. Cara, eu já fui procurar vaga. Eu não vou falar aqui minha função, mas eu fui procurar vaga na minha função, onde tinham 100 vagas. Choveu nego lá de mais de 500 pessoas, cara. Você entendeu? Isso é puta de uma mentira. Ou eles estão mentindo na quantidade de vagas abertas, ou eles estão mentindo na quantidade de interessados. Eles mentiram mais ainda, que só conseguiu contratar... Isso, meu filho, vai, acelera. Isso, acelera, vai voando. Só falta voar agora. Vamos lá, vai. Nossa, não acaba mais, velho. E eles mentiram mais ainda, que só conseguiu contratar 7 operadores de telemarketing. Menos de 1% do que precisava. Mano, isso é louco, isso aqui é muita mentira. Isso aqui é pra iludir o povo, né? Pra iludir o gado. É pra falar que o povo não quer trabalhar. Ah, para com isso, meu. No mesmo evento, o grupo Pão de Açúcar abriu 2.000 postos, ó. O Pão de Açúcar abriu 2.000 postos. Aprovou 700 candidatos. Ó, outra mentira. Mas até agora, apenas 32 estão trabalhando, segundo os organizadores do evento. Ah, me poupe, pô. Me poupe. Pô, Pão de Açúcar, cara. 2.000 postos. Mano, se eles tivessem abrido tanta vaga de emprego assim, mano, ia ir 5 vezes mais do que eles estão pedindo de povo lá, cara. Tudo mentira. Eles colocam esses números aqui, mas é tudo mentira. Eles não precisam provar mesmo, eles vão provar pra quê? Vão provar pra quem? Quem procura que eles provem é deles também? Então, diante da estagnação da economia, do desemprego em alta e do avanço da tecnologia... Deixa eu passar o carro cheio de gás. Vai dormir, cara. Tá passando de carro essa hora. Os casos acima são um retrato nítido da dificuldade que o trabalhador sem qualificação tem enfrentado para voltar ao mercado. Meu, agora eu falo pra vocês, não é descredibilizando, mas telemarketing, cara. Que qualificação que você tem que ter pra trabalhar no telemarketing, mano? Fala sério, cara. É um treinamento que tu tem ali, só pra você aprender o que falar, como tem que lidar com o cliente e tal. Eu acho que não tem tanta dificuldade, né? Olha lá, nos últimos 2 anos, 60% de 11.000, igual lá em cima, vagas ofertadas pelo mutirão, que reuniram grandes empresas, não foram preenchidas. Dificuldade de se expressar, de fazer contas, falta de conhecimento básico, informática, inglês. Porra, conhecimento básico em inglês. Agora eu falo pra você, inglês pra telemarketing, você vai ligar pros Estados Unidos, vai cobrar o pessoal dos Estados Unidos, vai vender pros Estados Unidos? Pão de açúcar em inglês? E poucos anos de estudo são obstáculos às contratações. Ai, vamos tá ladainha, vamos lá. De acordo com o presidente do Sindicato da União dos Trabalhadores, Ricardo Patai, no último mutirão foram ofertadas, oferta agora, cerca de 2.000 vagas para a Caixa do Supermercado. Com salário perto, ó que salário não, ó que salário bom demais, cara, de 1.100. 1.100. Os caras te roubam no INSS lá, mas você tem que pagar o sindicato. Que mais? Desconto do vale transporte, desconto do VR. Você vai ganhar o quê? Menos que um salário mínimo. Pra se matar de trabalhar nessas pinóias aí. Telemarketing ainda acho que é 6 horinhas. Mas e caixa? Caixa pro mercado, uma folga por semana. Às vezes bota um turno ruim pra cacete, telho. Aí beleza, né? E tá bom. Tá ótimo pro pobre, tá ótimo. E o pobre não quer trabalhar.
Mas mesmo assim o pobre quer, mesmo que seja por isso, porque a dificuldade tá tão grande que a pessoa vai, né? Metade delas ficou em aberto por falta de qualificação dos candidatos. Ah, conta outra, meu querido, conta outra, vai. Operador de caixa e de telemarketing são geralmente a porta de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para os mais jovens. Nossa, conta. Ai, conta mentira. E o povo acredita. Segundo as empresas de recrutamento e recolocação, tende a ser mais difícil para quem tem até o ensino fundamental. Que é lógico, hoje em dia, se você trabalhar em qualquer coisa, eles estão pedindo ensino o médio completo, estão pedindo até faculdade, se bobear. Menos de 20 e mais de 45 anos, está há mais de um ano fora do mercado. Entre os 13,4 milhões de desempregados no primeiro trimestre deste ano, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios. 635 mil são considerados de difícil recolocação pelos recrutadores. Nas contas da economista Cosme Donato, é o dobro de registro no mesmo período de 2014, antes da recessão. Eles colocam culpa aí na recessão aí, que o país está... O país vai quebrar ainda mais, se ficar cegado. O abismo entre a qualidade da mão de obra desempregada e o que as empresas procuram não deve se resolver nem mesmo com a retomada da economia. Prevê o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes. Ele estima que 2 em cada 10 desocupados devem ficar fora do mercado na próxima década, por falta de qualificação. Você vê como que os caras jogam desempregados lá embaixo, cara. Desocupados. Uns filhos da mãe. Isso significa que a massa de trabalhadores, sem chance de se recolocar, pode saltar dos atuais de 635 mil para 1,4 milhões em 10 anos. Isso é o que eles querem, viu? Mas eu acho que vai ser bem mais. Aí vocês colocam, né? 10 anos da onde? 2030, Revolução 4.0. Tá ligando os pontos, né? Como diz o nosso querido Rubens, vem pra cá, olha aqui. Olha aqui. 2030, agenda da ONU. Revolução 4.0. Trocando homens, mão de obra humana pelas máquinas. Desemprego aumentando cada vez mais. Ser humano sempre falando que a qualidade de mão de obra tá ficando ruim, né? Estudo do governo, faculdade. O corte que o Bolsonaro fez, ele fala que não é corte, mas é corte, pô. Não deu data que vai voltar, é corte. E aí o cara tá falando aqui, ó, que a mesma retomada da economia não vai adiantar. Só ligar os pontos, tá? De acordo com as estimativas de Bentes, do rapaz ali, se a economia crescer em média 2,5% ao ano até 2030, a procura por trabalhadores não deve ser suficiente para recuperar os 8,8 milhões de empregos destruídos pela maior recessão da história. As projeções foram feitas a pedido do Estado, levando em conta dados da PNAD e projeções do Boletim Focus do Banco Central. Aí vem aqui ainda escrito, não vai ter crescimento do BIP suficiente para incorporar essa massa de desempregados com baixa qualificação. Afirma, em 2014, antes da recessão, o mercado de trabalho estava tão aquecido que até os profissionais com pouca qualificação eram facilmente absorvidos. Na crise, o quadro se inverteu. A crise, né? A crise, eles colocam culpa na crise, mas não é, pô. A crise, eles mesmos que criaram essa crise proposital, para ter mais desemprego. Olha aqui, pessoal, olha aqui pra você que ainda não despertou, tá? Isso é tudo proposital. Eles querem quebrar a economia proposital. Eles querem ver desempregado na rua mesmo. Eles querem ver o desempregado na rua. Você entendeu? Eles querem ver o desemprego. Eles querem dar legalidade para a Revolução 4.0 acontecer. Eles dando legalidade, o povo ignorante, o povo que não acordou, eles vão falar assim, tá certo também, tá vendo? Agora as máquinas, nós ficamos para trás. É tudo proposital, minha gente. É complicado. Aqui vem, ó, o professor sênior da USP e coordenador do projeto Saláriometro da FIP. Os trabalhadores sem preparo podem ter destino diferente, dependendo do qual área leve adiante a retomada da economia. Essa proporção de 2 em cada 10 poderá ser menor se o modelo for puxado pelo investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura, que incorpora trabalhadores na construção civil e de baixa qualificação. A conhecida baixa produtividade do trabalhador brasileiro só vai ser resolvida, segundo Bentes, da CNC, com treinamento. O que depende de investimentos. Agora vai chegar na parte lá que os bolsominions ficam concordando com o que o Bolsonaro fala, né? No setor público, diante da pressão por cortes e contingenciamento de gastos. Será difícil que o orçamento cresça nos próximos anos na velocidade necessária para suprir essa necessidade de qualificação dos trabalhadores. Ele não fez lá o contingenciamento de gastos da educação? E aí? Vai refletir aonde agora? Por iniciativa própria, só uma parcela muito pequena deles conseguirá bancar os estudos. É verdade. Pura verdade. A maioria vende o almoço para comprar a janta, afirma. E ele tem toda a razão. Só quem vai conseguir fazer são os filhinhos de papai, que tem condições de pagar uma faculdade, que tem condições de pagar um curso técnico, um curso profissionalizante, coisa que o governo podia dar de graça. Ou então dar uma bolsa muito grande, de 70%, 80%.
para o pobre ter condições de ter um estudo melhor. Porque para os empresários, quanto mais desempregado, para eles é melhores. É melhor porque eles vão poder fazer a puta de uma seleção. Eles vão ter uma gama gigantesca de pessoas, que dentro delas terão muitos qualificados também. Devido ao desemprego, eles poderão escolher a dedo. E conforme vai vindo a Revolução 4.0, vai sobrar pouquíssimas vagas e pouquíssimos postos de trabalho. Poucas funções. E com tantos empregados, e com uma gama boa ainda de qualificados, né? Eles vão poder escolher a dedo quem que eles querem que trabalhe para eles. É maravilhoso. Como diz o Bolsonaro, as grandes corporações, né? Segundo o economista, a iniciativa privada é a ponte principal para melhorar a produtividade. Ele adverte, no entanto, que existe um risco de o trabalhador desqualificado ser substituído por por uma máquina. Quando a economia voltar a crescer, o investimento retornar, o empresário vai se perguntar: faz sentido contratar, por exemplo, um caixa de supermercado com baixa produtividade? Ou, se é mais barato comprar uma caixa registradora automática, aqui ele está querendo dizer um caixa autônomo, né? Eles dão uma maquiada, né, como sempre. É autônomo, inteligência das coisas, inteligência artificial, essas coisas. Que faça esse serviço em um custo menor e sem cargos trabalhistas. Quer dizer, você não precisa colocar, você não precisa pagar INSS da máquina, você não precisa pagar nada pro governo por ter aquela máquina. Você comprou a máquina, ela é sua. E como a gente fala, a máquina ela não tem dor de barriga, a máquina não tem família, a máquina não fica doente. O cara pode colocar lá por tempo ininterruptos, 24 horas por dia trabalhando. Ele vai ganhar muito mais dinheiro e vai economizar bem mais ao longo dos anos. É muito mais viável para quem é empresário. Aí, vamos ver o gado? Vamos ver, tem uns comentários aqui, ó. 2 comentários só, né? Ó o gado. Esse é o gado alienado. O mecânico, aqui perto de casa, sequer sabe plugar um scanner de mão para ver qual código deu uma lâmpada de manutenção do meu carro. Eu tive que ensiná-lo. KKKK. Brasil, banana. Olha o gado alienado, olha lá. Como o gado alienado, ele aceita que o sistema manipula ele, né? Olha lá, ele nem se reparou que o sistema tá colocando ele contra outra pessoa. Tirando o sarro do mecânico, que provavelmente deve ter arrumado o carro dele. E a foto? Olha a foto da criatura. Não, vou até circular. Olha a foto. Ó a foto dessa criança aqui, que ele coloca de perfil. Será que é alienado uma pessoa dessa? Será que esse cara aqui, ele leu a matéria, ele entendeu o que o pessoal quer passar na matéria? Será que ele entendeu? Não entendeu nada, cara. Esse daqui ainda entendeu um pouquinho. Ó, ele levou até uns joinha. A maioria das empresas exige demais e pagam menos. Até que entendeu um pouco. Agora, esse daqui, sabe de nada. E se ele não despertar pra realidade, esse é um cara que eu não vou querer pro meu lado. Jamais. Eu corro. Tem que correr desse gado aí, desse gado alienado. Temos que ficar esperto, pessoal, que a mídia manipula as informações, jogam números e números e números para querer convencer as pessoas de que eles estão tentando fazer de tudo. Estão tentando fazer de tudo para não ter desemprego. E que o culpado são as pessoas que estão desempregadas. Que elas não querem trabalhar, que elas não querem melhorar o seu currículo. Que a culpa é delas e não do governo. Então junte as peças. Junte esse quebra-cabeça. Daqui 10 anos, dá 2030. Segundo, esse cara aqui não vai melhorar. A estimativa dele, mesmo crescendo, em 2030 não adianta. Não adianta, minha gente. A massa de desempregados com qualificações baixas, mesmo tendo crescimento no PIB, vai ser o quê? Insuficiente. Aí você desce aqui, o que ele fala aqui? Máquinas. Substituído por uma máquina. Revolução 4.0, 2030. Bolsonaro fazendo o quê? Fazendo cortes e contingenciamentos de gastos na educação. Junte as peças, meu querido. Junte o quebra-cabeça. Deixando as faculdades, tudo que era direito do Estado. Direito das pessoas do Estado. Vamos dizer assim, comparecer e chega junto. Eles estão tirando esse direito do Estado, eles estão vendendo as estatais. Eles estão privatizando tudo para tirar a culpa deles e colocar que eles tentaram, mas não conseguimos. Fizemos de tudo, mas não conseguimos. E a tecnologia chegou. Não tem como evitar a tecnologia, a inteligência, né, das máquinas, né, a internet das coisas. Não tem como. Então você procure melhorar seu currículo, né, tente uma formação superior, cursos. Mas aquele que não tem condições, infelizmente, vai ser esse pessoal aqui que o cara ainda fala até de um jeito bem feio mesmo. Bem depreciativo mesmo, que esse Fábio Bentes, ele fala o quê? Desocupados. Não sejam desocupados. Mano, jogou lá embaixo o trabalhador. Por mais que esteja desempregado, jogou lá embaixo. Faça, estude.
Porque a Revolução 4.0 está chegando, não tem como evitar, e as máquinas estão chegando, vão sobrar pouco postos de trabalho, poucos empregos e poucas funções. E se você não tiver qualificação, infelizmente você será um desocupado. Só juntar o ponto, pessoal. Essa mensagem, ela é muito... Ela deixa uma coisa meio oculta, mas ao mesmo tempo ela revela, né? Se você for um alienado, você vai falar o que esse cheio de gás falou aqui, ó. Né? Se você não for um alienado completo, você vai falar isso aqui. E se você não for alienado, for desperto, você vai pensar como eu pensei, e eu acredito que até melhor. Então, meu querido e minha querida, não importa se alguém vir te falar, seja teu vizinho, teu parente, teu professor, não importa se seja até o presidente, de que as coisas vão melhorar, não acredite, porque não vai. A tendência é piorar. Aqueles que conseguirem uma qualificação melhor, talvez consiga alguma vaga no futuro próximo. Se não tiver condições, vai morrer na praia. Abraço e até mais.